O que você faz quando olha para sua estante e vê que tem dezenas de livros que ainda não foram lidos? Olha para sua lista de desejos e deixou de comprar a maioria dos livros que queria em 2019. Bem-vindo ao clube, vamos fazer aí a nossa lista para 2020. Bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje aquela listinha que todo booktuber está fazendo aí no final do ano. Os livros para serem lidos em 2020. Eu separei aí 12 livros. Claro que eu não vou ler 12 livros em 2020. Para quem lê muito mais que isso. Quero ler no mínimo aí 4 livros por mês. Mas fiz uma lista, uma base, preparei uma base aí para 2020 com um livro por mês aí. Que também não vou usar meses específicos, vou deixar ali meio solto para, dependendo do clima de cada mês, um livro vai bem ou vai mal. Então é melhor a gente ir levando assim, sem esse rigor, né, de numerar ali para janeiro, fevereiro, março. Não, vamos deixar 12 livros para serem distribuídos nesses 12 meses aí de 2020 e são livros muito legais. Usei aí como base a minha lista de desejos, coisas que ainda não comprei, vou ainda comprar no decorrer desse ano. Usei também a lista de lançamentos, né, de 2019. Usei uma revista muito bacana, tenho acompanhado muito aí o podcast da 451. Eles têm um podcast muito legal e agora no final do ano eu peguei a revista aí que também traz a lista dos melhores lançamentos de 2019, alguns comentados nessa edição, outros já foram comentados aí nas edições anteriores. É uma revista muito legal, recomendo e vale a pena também ouvir o podcast dos caras, que é muito bom. Bom, e tem as coisas que também estão na minha estante aí há muitos e muitos anos empoeirados, tirei até a poeira de vários livros. E vou fazer essa mistura então, da minha lista de desejos, algumas coisas que foram lançadas em 2019 que eu não comprei e também livros antigos aí da estante. Claro que, né, junto com esses 12 livros, pretendo pôr muito mais coisas aí. Mas o primeiro, que eu não tenho ainda e está na minha lista de desejos, vou colocar a capa aqui, é A Vida de Vernon Subutex, da Virginie Despentes, que é uma escritora muito bacana, tem uma resenha aqui na 451 e ela já trabalhou como empregada doméstica, já foi jornalista freelancer de rock, já foi prostituta e esse livro tem uma história muito legal, ele é regado a muito sexo, drogas e rock and roll e traz aí a história também de um cara, conta a história de um cara que tinha uma loja de discos na virada dos anos 2000 ali, com as mudanças todas que ocorreram no mundo, não só as mudanças musicais, né, mas ele acabou perdendo essa loja e acaba vagando aí pelas ruas de Londres, sem rumo, sem internet. Então num determinado momento as pessoas passam a procurá-lo e ele nem sabe que está sendo procurado e a partir daí a sua sorte pode até mudar. Então é isso que a gente vai encontrar nesse livro aí, A Vida de Vernon Subutex, da Virginie Despentes. Parece ser um livro muito bacana, já dei uma folhada nele nas livrarias aí e pretendo então colocar na minha lista. Ele foi lançado agora em agosto pela Companhia das Letras e parece que é uma boa leitura. Vamos ler e comentar aqui no canal, tá certo? Outro livro que eu quero ler, que também ainda está na minha lista de desejos, é O Ano do Macaco, da senhorita Pat Smith. Teve no Brasil, fez o lançamento dos seus livros lá no Sesc Pompeia. Eu sou fãzaço da Pat Smith, já li o Só Garotos, já li o Linha M, e adoro a escrita dela, as memórias da Pat Smith, né? Muito bacana. E agora no Ano do Macaco a gente vai ter uma Pat Smith aí chegando, completando os seus 70 anos de idade. Ela vai estar falando de perda, né? Perda dos amigos, de amigos muito próximos. O Sandy Pearlman, que foi um músico e arranjador que acompanhou a Pat Smith durante muitos anos, e o próprio Sam Shepard, né, o dramaturgo, escritor, o ator Sam Shepard, que foi um grande amigo aí da Pat Smith. Então ela vai estar contando essas memórias aí no Ano do Macaco, que também é um livro sensacional e está também aqui na minha lista de desejos. Outro que, fuçando aí nas livrarias, eu descobri também é um livro chamado Chelsea Girls, da Eileen Myles. Eileen Myles é uma poeta americana e esse também é o outro livro desses regados a muita música, muita poesia, muita droga. E a Eileen Myles, ela
ela fez um livro que também tem essa mesma pegada assim dos livros da Pat Smith, né, com essa coisa de buscar lá na memória as coisas mais bacanas ou mais absurdas que aconteceram na vida aí. E é uma boa leitura também. Segundo a Deborah Levy, que é uma escritora, ela diz que a Eileen Myers é a peça perdida para qualquer um que só tenha lido escritores homens da geração Beat. Eu, como sempre fui um fã da Beat Generation, adorei, já folheei também esse livro da Eileen Myers e achei sensacional. Então, para você que gosta desse tipo de leitura, vale a pena também aí para 2020 colocar na sua lista Chelsea Girls, sensacional. Outro que foi muito comentado esse ano foi o Sobre os Ossos dos Mortos, que é o livro de uma escritora polonesa que foi publicado na Polônia em 2009, nos Estados Unidos, se não me engano, saiu o ano passado, e aqui no Brasil foi publicado agora em novembro pela Todavia. O Sobre os Ossos dos Mortos é da Olga Tokarczuk. É uma história também muito bacana, me interessou muito. Aqui ela vai contar a história de uma mulher que é vegetariana, que fica num lugar ali onde tem muita caça e de repente começam a acontecer alguns assassinatos ali naquele lugar. E essa protagonista da história, essa mulher, ela vai atribuir essas mortes à vingança dos animais que estão sendo aí violentamente mortos, né? Então é uma história também muito bacana. Gostei dessa premissa e vamos ver se o livro é bom. Não tenho ainda, é outro livro que está aqui também na minha lista de desejos. Outro vai ser um classicão que também pretendo comprar aqui o ano que vem. Ele foi relançado, na verdade, em junho agora de 2019, pela Companhia das Letras, que é um clássico do Júlio Cortázar, que é o Jogo da Amarelinha. Esse livro ele foi lançado nos anos 60 e o que me instigou nesse livro é que ele é um livro, além de ter uma história, um fio condutor ali, é um livro onde, além de leitor, você vai meio que agir ali também como um autor do livro, porque o livro você pode lê-lo ali na sequência normal, né, do primeiro ao último capítulo, e o escritor ele coloca ali também uma sequência de capítulos diferente para você ler esse livro. E segundo algumas críticas que eu já li, esse livro também ele é um livro que você precisa ler várias vezes, porque ele tem várias camadas, né? Então você vai ter uma percepção desse livro de maneiras diferentes a cada vez que você lê aí o Jogo da Amarelinha do Júlio Cortázar, que é sensacional. Esse aqui eu tô louco para ler, não sei se vai ser um dos livros que eu vou ler agora no começo do ano, se eu vou deixar mais para o final do ano que vem, mas é um livro que eu já estava curioso para ler e depois que li algumas resenhas e vi algumas pessoas também já no YouTube falando desse livro, me interessou muito. Então é um que está aí na minha lista de desejos. Outro que eu tenho aqui é um livro que eu vi muito esse ano nas livrarias, em várias edições, né? Hoje as editoras também estão fazendo essas edições mais bem acabadas, tal. Mas eu encontrei uma edição muito barata aqui, paguei R$10 nesse livro novo, numa dessas bancas que você encontra também nos shoppings, que é da editora La Fonte, O Morro dos Ventos Uivantes. Classicão absoluto, teve várias traduções, eu dei uma olhada nessa tradução aqui, eu gostei muito. Essa tradução foi feita pelo Ciro Mioranza e flui muito legal assim. É um livro que eu quero ler também. Fiquei conhecendo esse livro, na verdade, nos anos 80, no final dos 70, depois daquele clássico, né, o Wuthering Heights, da Kate Bush. Depois que eu fiquei sabendo que aquela música contava a história do livro. Eu fui ver o filme, não lembro nem que versão desse filme eu assisti e nem lembro muito mais assim da história, né? Mas é uma história clássica, né? Que é a história da Catherine Earnshaw e do Heathcliff, que é o seu irmão adotivo. Então é uma história bem legal aí do Morro dos Ventos Uivantes, que agora eu quero definitivamente ler aí nesse clássico. Bom, depois separei aqui, esse ano eu acabei comprando o Conto da Aia, que também é outro livro que apareceu muito aí
nas livrarias, né? Ficou em exposição por causa do lançamento também da continuação, né? Que a Margaret Atwood fez aí, os Testamentos. Na verdade eu quero ler os Testamentos, mas para isso eu preciso ainda ler o Conto da Aia. Eu nem assisti ainda a série, né? Que foi baseada aí no Conto da Aia, então estou totalmente atrasado. Então vou ler aí o Conto da Aia. Se eu gostar, eu vou emendar aí nessa continuação que foi lançada esse ano aí, que é Os Testamentos. Outro livro que também eu estava esperando para ler, e agora em fevereiro vai ter aí o segundo volume desse livro. É um escritor que também esse ano eu li 2 livros dele. É um cara que também eu estava para ler há muito tempo, e esse ano eu resolvi ler o Norwegian Wood e Minha Querida Sputnik. Estou falando aí do Haruki Murakami, que eu achei maravilhoso. Quero ler todos os livros do Murakami. E esse ano já separei aqui O Assassinato do Comendador. Estava esperando para ler, eu já estava com esse livro há um tempo, mas estava esperando o volume 2. Esse aqui é o livro depois daquele 1Q84, né, que foi uma trilogia. Esse eu acho que é o romance também mais longo aí do Murakami. E tem todos aqueles elementos que tem nos livros do Murakami, de realismo mágico, os gatos, né? Tem até é engraçado que tem até uma lista aí de tudo que aparece nos livros do Murakami. Então você que se torna um leitor do Murakami, pega essa lista, você vai ver que, assim, apesar das histórias serem bem diferentes assim, ele sempre tem alguns elementos que vão aparecer aí nas suas histórias. E O Assassinato do Comendador parece ser um livro muito bacana. Quero ler talvez agora já no começo do ano, para emendar aí no lançamento de fevereiro do volume 2. Outro livro que estava na minha estante aqui e que também assisti o filme, mas tinha curiosidade de ler o livro, é o Clube da Luta. Tem essa versãozinha aqui que é bem legal. Ela tem o roteiro do filme e tem também o livro original. É uma história que todo mundo já conhece aí, é um clássico, né, da cultura pop. Vale a pena também uma leitura se você ainda não leu. O Clube da Luta está na minha lista aí dos 12 livros para 2020. E outro livro que estava empoeirando aqui na estante é o Trilogia Suja de Havana. Esse eu tenho um tempão aqui. Queria ler há muito tempo já o Juan Gutiérrez. E não sei por que ficou parado esse livro aqui na estante. O Pedro Juan Gutiérrez, ele tem uma pegada meio Bukowski. Aqui a gente vai acompanhar... quase que um livro meio que de contos, e com uma pegada quase autobiográfica, assim, né, com muita bebedeira, muito rum. E a gente vai acompanhar aqui as histórias dos personagens numa Cuba dos anos 90, ali quando teve aquele embargo econômico dos Estados Unidos. Então o Gutierrez, ele tem uma pegada meio de jornalista, assim, para escrever, mas também tem muita poesia, né, no jeito de escrever, né? E é um cara muito ácido. Então é uma leitura que eu estava a fim já de fazer há muito tempo. Então coloquei aqui já na minha lista para 2020. Tenho que ler o Trilogia Suja de Havana e depois partir para outros livros aí do Gutierrez, que deve ser sensacional. E outro livro aqui para 2020 é um livro clássico também, da ficção científica, precursor do cyberpunk, é o Neuromancer, do William Gibson. Esse livro também eu tenho ele há muito tempo, ele é até autografado aqui pelo tradutor dessa edição, que é o Alex Antunes, que traduziu essa edição que eu tenho, que é uma edição de 2003. A tradução nova desse livro mais recente é de 2016, já é uma outra tradução também, e ele faz parte de uma trilogia, né? É o Neuromancer, depois tem aí o Count Zero e o Mona Lisa Overdrive. Na época que eu ganhei esse livro, não sei porque eu não embarquei na leitura dele aqui. Talvez na época não estava no clima, né, de embarcar num livro de cyberpunk assim. Ele foi ficando, mas agora eu quero ler e quero meio que ler a trilogia toda. Então, se for uma boa leitura, esse ano que vem também eu vou aproveitar para ler a sequência, esses 2 outros livros que fazem parte dessa trilogia. Desse livro que deu origem a tanta coisa, né? Matrix teve suas bases, eu acho que em cima aí do Neuromancer,
Muitos termos que a gente usa hoje em dia de cyberespaço saíram aí da cabeça do William Gibson. Então é uma leitura importante e fundamental para quem gosta de ficção científica, certo? Outro livro também que eu separei aqui, esse livro aqui eu tenho um carinho especial por ele, estava meio que guardando assim para fazer uma leitura calma, é o Júpiter Maçã. Aqui é uma biografia, na verdade, a efervescente vida e obra do Júpiter Maçã, que foi escrita pelo Cristiano Bastos e pelo Pedro Brant. O Júpiter Maçã, ele foi um músico do Rio Grande do Sul, que fez parte de bandas importantes de lá, como os Cascaveletes, o TNT, e teve uma carreira solo muito maluca. Era um cara totalmente psicodélico, assim, sensacional o trabalho do Júpiter Maçã. E eu conheci o Júpiter Maçã, eu apresentava um programa de rádio, um programa com bandas ao vivo, e eu conheci o Júpiter Maçã nos anos 90, um pouco antes dele lançar a Sétima Efervescência, que foi um disco dele muito importante ali na carreira dele. E a gente, nessa época, eu acabei fazendo uma demo, na verdade, ali, né? A gente usou as apresentações do programa como uma fita demo que fez muito sucesso lá no Sul. E eu, inclusive, até dei um depoimento aqui para essa biografia, que eu acho maravilhosa, já andei folheando ela várias vezes, e é uma leitura que eu quero fazer com muita calma e revisitar também a obra do Júpiter Maçã, o Flávio Basso. Esse cara que foi um músico sensacional, infelizmente já faleceu, mas deixou uma obra muito bacana para quem gosta de rock and roll, para quem gosta de som alternativo. Se você não conhece, vale a pena ir atrás aí do trabalho do Júpiter Maçã, tá certo? E fora essa lista dos 12 livros para 2020, tem muita coisa ainda que eu quero ler. Esse ano eu acabei comprando também vários livros do Hanif Kureishi, que é um escritor que eu gosto muito. Fiz uma resenha do Buda do Subúrbio, que é o livro de estreia do Hanif Kureishi, que está aqui no canal. E eu quero embarcar também numa leitura dos seus livros. E eu vou, esse ano, pretendo ler aí o Álbum Negro, que é o segundo livro do Hanif Kureishi. E aqui também tem todas aquelas pitadas de música pop, de rock, da cultura pop em geral, né? Esse livro ele é ambientado no final dos anos 80 e ele chama-se Álbum Negro por causa de um disco que o Prince lançou nessa época e acabou sendo recolhido e acabou meio que até virando, esse Black Album do Prince acabou até virando uma coisa meio pirata. Na verdade, acho que foi até uma jogada de marketing do Prince na época, mas ele parte também desse disco e de outras histórias, né? Teve aquela coisa também da perseguição do Salman Rushdie. Então ele vai ambientando a história em cima desses acontecimentos. E o Hanif Kureishi é um cara que tem uma pegada, um jeito de escrever que eu gosto demais, assim, e pretendo ler também ao longo do ano aí outros livros do Hanif Kureishi, partindo agora desse segundo livro, que é o Álbum Negro. E também quero ler, esse ano já vi aí umas propagandas da Rocco, né? A Rocco está reeditando os livros da Clarice Lispector. No ano que vem a gente vai ter aí o aniversário de 100 anos da Clarice, no final do ano que vem, em dezembro, e a Rocco vai relançar os livros da Clarice com capas que trazem aí pinturas da Clarice Lispector, pós-fácil comentando essas novas edições. Então eu sempre fui muito fã da Clarice. Tenho aí os livros, né, as edições antigas, mas quero talvez comprar essas novas edições e fazer uma releitura. E talvez, a Clarice é muito discutida, né, por intelectuais e por muita gente aqui nos canais do YouTube, mas também talvez eu faça aí as minhas resenhas sobre essas releituras em 2020. Pretendo reler pelo menos os 9 romances aí da Clarice até o final de 2020. E pretendo ler muitas outras coisas, né? Você que está aí do outro lado pode me indicar também bons livros aí para 2020. Quero ler um livro do Jack Kerouac, que é outro escritor que eu gosto também demais, que ainda não foi lançado no Brasil, não tem uma tradução aqui, o Dr. Sachs, né? O Dr. Sachs, eu tenho essa edição em inglês. Meu inglês para ler assim levaria meses para ler
essa edição, então talvez eu vá traduzindo ela aos poucos, porque é um livro que eu tenho esperado muito aí, uma edição brasileira, mas como até agora não foi lançado, eu vou tentar mergulhar aí nessa edição em inglês. Vamos ver se eu consigo ler também nesse ano de 2020 mais um do Jack Kerouac, a geração Beat aí, o papa da geração Beat. E vamos lá, fique à vontade então para dar suas sugestões de livros, coisas que foram lançadas ou coisas antigas ou coisas que serão lançadas ainda, né? Se você perceber alguma coisa bacana que tem a ver com essas coisas que eu leio aqui no canal, fique à vontade para indicar do outro lado, tá certo? Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez, não deixe de fazer a sua inscrição, apresente para os amigos aí o canal O Marcador e esteja por aqui toda semana, porque toda semana a gente vai estar falando sobre literatura de fácil assimilação popular por aqui, meu amigo. A gente se fala.